Olá, me chamo Francine Ribeiro e hoje vamos falar sobre o tema Meu casamento vai mal, como quebrar esse ciclo. Eu ajudo pessoas a reencontrarem o amor das suas vidas e nas suas relações. E hoje vamos trazer esse tema e entender melhor como é que a gente traz o amor para a nossa vida, como é que a gente quebra o ciclo negativo, como é que a gente, vivendo uma coisa ruim, transforma ela numa coisa boa. Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo aqui. Então vamos lá. Imagina que você tem um relacionamento, seja com você mesmo, seja com seu pai, com a sua mãe, com alguém da sua família ou com seu relacionamento. Imagina que esse relacionamento está num ciclo ruim. E o que seria um ciclo ruim? Seria um ciclo que se repete, que repete coisas negativas, coisas tóxicas, coisas que machucam o seu coração. Imagina que você vive um relacionamento, seja com você, seja com alguém da sua família, seja com seu marido, sua esposa, em que está repetindo padrões, seja de tristeza, seja de agressão, seja de falta de escuta, seja de falta de amor, de companheirismo, de valor, de respeito, seja qualquer ciclo. Se você está vivendo um ciclo que está te machucando, esse ciclo pode ser quebrado, esse ciclo pode ser refeito e transformado em outro ciclo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar o que ciclo é esse? Quais são os padrões que estão ali? Quais são as atitudes, as ações? Parece uma coisa muito besta, mas é importante primeiro eu olhar e ver o que está acontecendo. Porque às vezes as nossas emoções se misturam tanto que eu não consigo enxergar e nem definir nada. Fica como se fosse uma confusão na minha cabeça, uma confusão na minha mente, que eu nem sei o que está acontecendo. Então primeiro eu preciso olhar e ver o que está acontecendo. Quais são os padrões que estão se repetindo no meu relacionamento? Depois que eu faço isso, eu posso pensar assim: quando foi que isso começou? Quando foi que esses padrões começaram no meu relacionamento pela primeira vez? E aí você vai fazer você vai rebobinar o seu filme do seu relacionamento e vai ver o que aconteceu. Foi do nada, de repente isso começou a acontecer. Eu quero que você vá mais profundo e que você pensa o que estava acontecendo, o que pode ter acontecido da minha parte e da parte do outro para que esse ciclo começasse. Fran, eu não fiz nada para que esse ciclo começasse, simplesmente o outro começou a agir dessa forma. É normal que as pessoas falem isso, porque a gente não consegue enxergar os nossos padrões que fazem com que as coisas cheguem para nós. E o que eu quero trazer para vocês aqui é todos os padrões que chegam para nós, nós temos participação nele. De alguma forma nós estamos permitindo que eles estejam na nossa vida e eu preciso entender como eu estou permitindo para eu não mais permitir e esses padrões saírem da minha vida. Então, a gente pode ir mais atrás e eu posso pedir para vocês observarem a sua criança e observarem a sua infância. Como foi que os seus pais lidaram? Como foi que eles lidaram entre si para entender os padrões que eles viviam entre eles? Como foi que você viveu esses padrões? Então, o que você viveu na infância foi um aprendizado emocional. Esse aprendizado emocional, ele pode ter te ensinado que apenas você pode errar. Isso é uma coisa engraçada, porque a gente não pensa sobre isso. Mas pode ser que em algum nível nos meus sistemas, eu acredite que só eu posso errar. Não, por que eu penso que só eu posso errar? Porque assim, olha, se eu brigar, eu tenho razão, porque o outro me chateou. Se o outro brigar, o outro tá errado. Porque o outro não tem que brigar comigo, tem que ter paciência comigo. Ou seja, eu tô sempre certa. Se eu brigar, eu tô certa. E se o outro brigar, o outro tá errado. Ou seja, eu tô sempre certa. A gente acha que só a gente pode errar.
e que a nossa vida ao nosso redor, ela deve ficar intocada pelo outro. Apenas a gente pode bagunçar. Sabe, como se fosse aquela... Tem uma... É comum a gente encontrar esse exemplo, né? De que você fala, vamos supor, você fala mal de alguém da sua família. Você fala mal do seu irmão. E aí, se alguém vem falar do seu irmão, você diz, epa, não fala mal do meu irmão, não. Oh, mas você não tá falando mal dele? Eu posso falar mal dele, você não pode falar mal do meu irmão. É a mesma coisa que acontece com qualquer outra pessoa no nosso relacionamento. É como se a gente pudesse fazer. É como se a gente pudesse construir algo que não é bom, o outro não pode. Isso gera dois pesos, duas medidas, isso gera uma condição de que eu me sinto como se o universo, o mundo tivesse que me servir, tivesse que fazer as minhas vontades da forma que eu quero, do jeito que eu quero, no meu tempo, da minha forma. E se aquilo não acontece do meu tempo e da minha forma, eu fico chateada ou magoada, ou me sentindo menor, ou algum desconforto, raiva, alguma coisa acontece porque eu quero que as coisas aconteçam da minha forma. E para eu proteger que as coisas aconteçam da minha forma, o que eu faço? Eu me fecho. Eu me fecho nos relacionamentos. Eu me fecho para me relacionar com pessoas, seja elas quais forem. Eu me fecho para esse relacionamento para que eu fique com a minha vida controlada, organizada. É como se todas as coisas ficassem no lugar, porque eu sei desarrumar e arrumar, e só eu posso fazer isso. Então eu não autorizo ninguém a entrar no meu mundo, no meu espaço, no meu universo. Mas eu aceito alguém entrar para me dar uma água, um carinho, um presente, um acolhimento, só e ir embora. Mas eu tenho que ficar ali, naquele mundo, só meu, de uma forma segura, organizada, sem ninguém interferir nesse mundo. E aí, quando eu estou nesse lugar que eu não percebo, que eu não permito o outro entrar no meu mundo, eu fico bastante chateada porque o outro não entra no meu mundo. Eu quero no meu consciente que o outro faça parte da minha vida, mas eu, sem perceber, não autorizo que o outro faça parte da minha vida. E aí é muito interessante, porque se você perceber, se a gente observar algumas ações de alguns relacionamentos, de algumas pessoas, a gente vai entender isso. Olha, eu realmente consigo me entregar, me derreter pelo outro, abrir, ser transparente. Eu realmente consigo ter admiração, zelo, carinho 100% pelo outro. Eu consigo estar disponível em confiança, em presença, em intenção ali com o outro. Como é que está esse limite entre o que é meu, o que é do outro? Como é que está esse limite em eu ser e estar disponível para o outro ali 100% e ao mesmo tempo permitir ser quem eu sou, saber o que é do outro e saber o que é meu? Veja que isso é uma coisa que confunde muito a cabeça das pessoas. Se eu me entregar, eu deixo de ser quem eu sou, eu perco a medida de onde começa eu e onde começa o outro, e eu atropelo o outro ou sou atropelada. Então, como é que eu conseguiria saber esse ponto, o ponto de me entregar sem deixar de ser quem eu sou, mas me entregar permitindo que aquilo vá profundo e que eu possa ser tudo isso? Como é que eu posso entender esse limite? Esse limite primeiro vem da sua autoconfiança e da sua consciência do que é o amor. A autoconfiança é a sua capacidade, a sua condição de confiar na sua energia, confiar nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, confiar na sua pessoa, nas suas escolhas, nas suas decisões, nos seus caminhos. É confiar em você. Para confiar em você, você não precisa ser perfeita. Para confiar no outro, o outro não precisa ser perfeito.
A questão é essa tal de exigência, essa tal de perfeição que a gente busca, que a gente coloca tantos critérios que a gente perde o passo de viver a experiência. Porque a gente está ali sempre querendo que as coisas sejam perfeitas para eu agir, para eu fazer, para o outro fazer. Então eu perco a confiança porque não, eu só posso fazer se tudo estiver no lugar. O outro só pode também, eu só posso confiar no outro se o outro não errar nem 1 milímetro. Se o outro errar, minha confiança vai toda por água abaixo. E aí eu começo a cobrar do outro e mostrar para o outro quanto o outro erra. Então essa nossa distorção de como se relaciona dificulta muito a nossa saúde emocional e a nossa saúde emocional no relacionamento. Então, para eu confiar em mim, eu não preciso ser perfeita. Você confia, caso você tenha filho, ou você conhece pessoas que tenham filho, ou você tem um sobrinho, ou alguma coisa assim, até um cachorrinho, um gatinho. Você sabe que aquele ser é falível, aquela criança é falível, aquele animalzinho é... Mas a gente confia no animal de estimação, mas a gente não confia no adulto, no nosso companheiro, na nossa companheira, em alguém na nossa família, no nosso amigo. Por quê? Porque a gente tem medo que o outro nos machuque, que a gente vire as costas e o outro nos machuque. A gente tem medo de ser machucado, então a gente fica na defensiva dentro dos relacionamentos. A gente se defende o tempo todo. A questão é que, quando a gente se defende, lembra que eu sempre trago para você a sensação dos campos eletromagnéticos, que o que a gente vibra, a gente atrai, e nós somos um grande imã. Então, se eu estiver na defensiva, o que eu vou atrair do universo? Alguém que me ataque. Porque se eu estou precisando me defender, aquilo tem que ter na minha mente. Se eu estou precisando me defender, é porque alguém vai me atacar. Então, eu vou atrair de uma forma inconsciente o ataque. Em escalas diferentes, em um nível ou em outro nível, eu vou atrair alguém que me ataque. E quanto mais eu sou atacada, mais eu confirmo. Tá vendo que eu preciso me defender? Tá vendo que eu não posso me entregar? Tá vendo que eu não posso ser completamente aberta para o outro? Eu tenho que me defender. E aí os ciclos nocivos, eles continuam. Um atacando, um se defendendo, ou depois um que estava se defendendo se atacando, e assim vai. A gente vai continuando os ciclos nocivos. Mas alguém deve parar esse ciclo. E alguém pode parar esse ciclo. E esse alguém é você. Sou eu. Mas por que esse alguém é você? Simplesmente porque é você que está assistindo esse vídeo, essa live, essa conversa. É você que está aqui comigo. E se você está comigo é porque algo dentro do seu coração está buscando compreender melhor as emoções e o amor. Então, você pode parar esse ciclo simplesmente escolhendo parar, escolhendo olhar para o outro, em vez de continuar esse ciclo, simplesmente, olha, imagina que tem um ciclo aqui, ó, e você chega um ciclo, e você simplesmente chega e para o ciclo. Em vez de você continuar um ciclo com o outro, em vez de você manter o ciclo com o outro, você simplesmente para esse ciclo. E você pode parar esse ciclo de muitas formas, e uma das formas que você pode parar esse ciclo é deixar de alimentar ele e deixar de agir da mesma forma que você agia quando você estava construindo esse ciclo. A primeira coisa que eu preciso é, como eu falei antes, encontrar os padrões desses ciclos e entender por que eles estão na minha vida. Quando eles começaram, tá? Pode ser na minha infância, pode ser na minha adolescência, pode ser no meu primeiro relacionamento. E o que mantém esses ciclos? O que é que mantém esses ciclos na minha vida? É importante eu entender isso. O que mantém esses ciclos dentro de mim? E um dos motivos que a gente mantém esses ciclos nocivos dentro da gente, que a gente não para eles, é esse tal do mundo perfeito. Eu não quero, eu não posso
bagunçar o meu mundo, o outro não pode, eu tenho que me defender, e o outro não quero que o outro bagunce a minha vida. Então a gente passa a ter, sem perceber, atitudes de egoísmo, atitudes de separação, de afastamento do outro. Em vez de eu aprender a viver a vida com mais leveza, com mais sorriso, com mais fluxo, eu fico presa e me prendendo a detalhes grandes ou pequenos, depende da situação, mas eu me prendo, eu me apego e eu não sei o que fazer com aquilo porque eu tô presa naqueles sentimentos. Só que tudo aquilo que está acontecendo comigo é reflexo do que eu construo dentro de mim. Tudo aquilo que eu vivo nos ciclos da minha vida são coisas que eu estou mantendo dentro de mim, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, conscientes ou inconscientes, com os meus hábitos que eu trago desde muito tempo atrás, e as pessoas são apenas carteiros. É como se o outro fosse um mensageiro que veio nos mostrar o que está acontecendo dentro sem a gente ver. Então as pessoas são grandes presentes que vieram nos mostrar as nossas inferioridades para que a gente possa enxergá-las e mudá-las. Nós viemos para esse planeta lindo chamado Terra, Gaia, Pachamama. Nós viemos para esse planeta que é um ser vivo consciente, que nos conhece desde sempre. Nós viemos para esse planeta para aprender a amar, para aprender a despertar as nossas qualidades divinas, nossos atributos sagrados e aprender a evoluir a nossa consciência. Então, como a gente não consegue enxergar numa perspectiva maior, a gente atrai pessoas e situações para poder nos mostrar como nós estamos nos termômetros da nossa maturidade emocional. Como é que está a paciência, a tolerância, o discernimento, a sabedoria? Como é que está a humildade, a simplicidade, a doçura, a firmeza, o autoequilíbrio, o autodomínio? Como é que está a sensação de segurança, de autoconfiança, de amor próprio? Como é que estão os meus termômetros dentro de toda a gama de evolução consciencial, emocional, psíquica? Então, as pessoas e principalmente os relacionamentos, eles são ferramentas, gatilhos para despertar em mim as minhas inferioridades, para eu enxergá-las e poder trabalhar elas, e também ativar as minhas qualidades para eu poder fortalecê-las e validá-las. O planeta Terra é uma grande escola, uma escola formadora de deuses e deusas, porque filho de peixe é peixinho, filho de coelho é coelhinho, filho de pássaro é passarinho, filho de Deus é deusinho. Nós somos filhos de Deus, filhos das estrelas, e nós viemos aqui para ativar a nossa potência divina de amar, de amarmos uns aos outros a partir do bem maior. Então, os nossos relacionamentos e todas as experiências da nossa vida, elas existem atraídas por nós, pelo nosso campo eletromagnético, para que a gente possa entender quais são os pontos dentro de nós que precisam ser mudados. Se a gente entender isso, a gente já vai conseguir quebrar muitos ciclos dentro das nossas relações. Porque o outro, então, não faz algo para me machucar. O outro é atraído por mim para me mostrar uma tendência nociva que eu tenho, para consertar essa tendência. Ou para nos mostrar um atributo positivo já desenvolvido para a gente poder fortalecê-lo. Se a gente então pegar todas as pessoas, seu pai, a sua mãe, seu relacionamento, seus filhos, todas as pessoas que lhe machucaram de alguma forma, se você puder pegar essas pessoas e tirar o rosto delas, tire o rosto de todo mundo, tire o rosto de todas as pessoas que já te machucaram, coloque o seu rosto, ou coloque o rosto de um anjo, ou deixe sem rosto.
essas três opções. Ou você coloca o seu rosto, ou você tira todos os rostos e deixa as pessoas sem rosto, ou você coloca o rosto de um anjo. Por quê? Porque aí você vai entender que essas pessoas, elas são atraídas por você para você aprender. As pessoas que eu atraio para eu aprender algo sobre mim. Então, as pessoas, elas estão engatilhando as nossas inferioridades. Elas estão engatilhando as nossas virtudes. Então, dessa forma, o outro é um grande presente para mim. Se eu conseguir pensar isso, eu quebro mais outros padrões de ciclos nocivos na minha relação. Então, quer dizer que o outro é um grande presente para mim, para me enxergar o que eu preciso mudar? Sim. Independente da situação, sim. Isso pode ser desconfortável para algumas pessoas e muito confortável para outras. Por quê? Desconfortável porque a gente começa a dizer assim, caramba, como assim eu sou responsável por esse sofrimento todo, por eu atrair tudo isso? Não, Fran, não, de jeito nenhum, eu não sou responsável por isso. Não me diga, eu nunca fiz nada disso, como é que você é responsável por uma pessoa fazer isso comigo? Então, é isso que acontece. Nós atraímos porque o nosso corpo é um grande imã. E o universo, ele não está aqui para que a gente sofra, para trazer sofrimento para nós. Ele está aqui para que a gente aprenda. E o que acontece é que a gente é uma criança mimada, teimosa, birrenta, que quer tudo da forma da gente, do tempo da gente, do jeito da gente. E a gente quer amar o outro só se for daquela forma. Se o outro fizer aquilo, se o outro não fizer aquilo, eu me chateio, eu bato o pé, eu fico grosseira, ou me fecho, ou eu mudo o meu comportamento. Eu não consigo manter um comportamento bondoso se o outro é mau. Eu não consigo manter um comportamento equilibrado e harmônico se o outro é desarmônico. Então, as pessoas perdem o domínio sobre si, sobre as suas emoções muito facilmente. Todos nós, porque somos crianças na nossa consciência espiritual, emocional e psíquica. Só o nosso corpo que cresceu. As nossas emoções são absolutamente fáceis de serem tomadas e raptadas pelo outro. E quanto mais a gente é facilmente raptado, mais vulnerável, mais frágil nós somos. E aí, para a gente se proteger dessa fragilidade, a gente se fecha cada vez mais e começa a atacar o outro, e isso não resolve a situação. Isso só faz a gente piorar a nossa própria imaturidade espiritual, emocional e psíquica. Ao passo que, se a gente começar a entender que o outro é o meu espelho, que o outro é um presente que eu estou atraindo para entender as minhas tendências nocivas e para entender as minhas tendências positivas, e o outro é o grande presente na minha vida, eu posso, em vez de atacar, agradecer. Claro que eu posso agradecer na minha mente. Se num conflito eu lembrar disso, no meio do conflito, a minha energia para a guerra. E aí eu vou pensar, eu lembrei do que Fran falou, o outro é um grande presente para eu encontrar as minhas tendências nocivas e as minhas tendências positivas. Quais são as tendências que eu estou encontrando agora? Tendência de se magoar, tendência de se irritar, tendência de se vingar, tendência de querer tudo da minha forma, tendência de controlar, tendência de prender, tendência de possuir o que eu amo. Quais são as suas tendências? Quais são os padrões nocivos que atraem sofrimento e pessoas? Porque a gente atrai doenças da mesma forma que a gente atrai pessoas, da mesma forma que a gente atrai situações para a nossa vida. É o mesmo mecanismo. Então, se eu compreender que todas aquelas situações elas estão engatilhando padrões para que eu possa limpar esses padrões, eu vou liberar o outro da responsabilidade sobre o meu mal-estar. Eu libero o outro da responsabilidade sobre o que eu estou sentindo,
Mas não só isso, eu faço mais ainda, eu agradeço. Claro, na minha mente, porque senão a pessoa vai pensar que a gente é meio doida, né? A gente vai e a gente agradece mentalmente e a gente diz, eu lembrei que você é o meu grande presente, para poder enxergar partes de mim que eu não estou enxergando, para que eu possa subir mais um degrau na minha evolução espiritual. Então eu te agradeço e te libero desse papel. Eu te agradeço e te libero desse papel. E aí a gente começa a construir um novo ciclo, um ciclo de aprendizado, um ciclo de evolução e não um ciclo de reação inconsciente, mas um ciclo de ação consciente. Não um ciclo de viver como se todas as pessoas fossem um adversário da gente. Parece que a gente vive assim, como se todo mundo fosse um adversário, a gente ficasse olhando para os lados e olhando para as pessoas, tentando ver quando é que você vai me machucar, quando é que você vai me trair, quando é que você vai me abandonar, quando é que você vai mentir para mim, quando é que... A gente fica parecendo que a gente está num mundo de adversários, num mundo de inimigos. E quanto mais a gente pensa isso e se defende, mais é isso que a gente vai viver. Então a gente precisa voltar a acreditar nas pessoas. A gente precisa voltar a acreditar na vida, voltar a acreditar em nós, em primeiro lugar. E voltar a acreditar no amor. O que eu estimulo, uma das coisas que eu posso trazer e estimulo vocês a, nesse momento, para reencontrar essa confiança e essa condição de parar de se defender tanto do mundo, é encontrar a sua fé novamente. E eu não estou falando de religião, mas eu estou falando de fé. Cada um da sua forma, com ou sem religião, porque tem pessoas que têm muita fé, mesmo sem religião, mas tem pessoas que têm uma fé muito linda. E a nossa fé é uma virtude, é uma consciência divina que faz com que a gente acredite em algo que os nossos olhos físicos não podem ver, mas que o nosso coração pode sentir. Então a nossa fé, a nossa conexão com algo espiritual, com algo maior do que nós, que transcende esse corpo, que transcende tudo que conhecemos nesse mundo tridimensional. A nossa fé deve ser restaurada. A nossa capacidade de acreditar, de orar, cada um da sua forma, de interceder espiritualmente, de mantrar, de atrair coisas boas. A fé que traz esperança, que traz essa força que brota dentro do nosso coração. Essa fé que faz a gente passar por situações e crescer com elas. E eu acredito que a fé é a ferramenta que conecta a nossa força verdadeira. A fé não precisa ser cega. Algumas pessoas têm essa fé cega, que é uma fé que, tipo assim, se ela intuir, eu vou pular daqui, eu vou voar, ela vai pular e ela vai voar. Mas você pode ter a fé do tamanho que você der conta, mas é importante você restaurar a sua fé. Eu conheço um casal de pessoas que ele bebia muito. Ele bebia, ele fazia farra todo final de semana em casa. E era uma coisa terrível, porque quando ele bebia, ele ficava rico, né? Quando bebia, pagava fortunas para os amigos, comprava coisas e era uma coisa quando chegava no outro dia. E a casa só vivia cheio de muitas pessoas que bebiam e era coisas horríveis que acontecia nessa casa por conta disso. Coisas horríveis aconteciam. E aí essa pessoa, esse homem, ele tinha uma esposa que tinha fé. Isso é uma história verídica. E ela tinha uma fé muito grande. E ela começou a orar
da forma dela, na religião dela. Ela começou a orar muito, pedir oração na igreja que ela frequentava, e ela começou a orar muito, orar muito, orar muito durante um tempo grande. E as coisas foram vagarosamente sendo transformadas. Vagarosamente esse homem foi parando de beber, vagarosamente os amigos foram mudando e aquelas pessoas que só estavam com ele para se beneficiar desses momentos foram se afastando e os amigos foram mudando e a vida deles também. Essa pessoa, através da fé e através de uma atitude presente, mansa, no sentido de não atacar, mas no sentido de estar ali com força, fazendo o melhor que ela conseguia fazer. Ela colocava ele capengando no quarto e dava no outro dia e conversava e orava e conversava e foram anos. E esse homem começou a se transformar de uma forma tão profunda que ele hoje é uma outra pessoa em todos os sentidos. Ele tem um comportamento que era agressivo, completamente agressivo com ela, completamente agressivo, de humilhar ela na frente de todas as pessoas, de falar coisas desagradáveis, pois esse homem começou a ter carinho por essa pessoa, começou a ter respeito por essa pessoa, começou a ter ações de carinho na frente de outras pessoas com ela. Isso era uma coisa tipo impossível de acontecer praticamente. E esse homem começou a se transformar moralmente em todos os outros sentidos, não só na bebida. Então ele dava em cima de mulheres na frente da esposa e coisas terríveis aconteciam. E ela sempre ali, presente, do lado, orando, e hoje eles têm um relacionamento transformado. E o que fez isso acontecer? Uma das coisas foi a fé. Foi estar presente na esperança, mas não é uma esperança de Deus, Deus, resolve isso aqui pra mim. Não é dar trabalho para os anjos fazerem, para Deus fazer, para os mestres e seres fazer. Não é isso. É você trazer a luz para a sua vida e ser essa luz, além de pedir intercessão, claro, dos anjos, para trazer uma energia boa para ele, para casa, para vocês, para tudo. Não é só pedir intercessão, mas é você se transformar num sol que ilumina, que em vez de atacar, dá uma palavra de consolo, de que em vez de reagir, acolhe e dá um beijo. E é claro que é desafiador, que algumas pessoas não conseguem, claro. Por quê? Porque nós estamos ainda muito reativos. A gente permite com muita facilidade que o outro nos tire do sério e nos rapte as emoções. É muito comum o tempo todo tirar a gente do eixo. É só encontrar o ponto de fraqueza e falar alguma palavra. Uma frase é suficiente para tirar a gente do nosso centro. Então é muito fácil tirar a gente do centro. Isso significa que a gente está muito frágil na nossa convicção do nosso valor. Porque a gente se permite sair do centro quando a gente se sente ameaçado. Ameaçado de quê? Do nosso valor. Quando a gente sente que o outro nos respeita, e o que é nos desrespeitar? Tirar o nosso valor. E a gente se sente completamente chateado quando alguém nos abandona, por quê? Porque a gente sente que o nosso valor diminuiu. E a gente se sente completamente ameaçado quando alguém prefere outro do que a gente, por quê? Porque a gente sente que o nosso valor está ameaçado. Então o nosso valor, que é completamente conectado à nossa autoconfiança da nossa importância, do nosso amor, da nossa importância, do nosso espaço de ter garantia que nós somos importantes, ter garantia que nós temos valor. Esse lugar é tão importante de ser curado
E só uma pessoa na sua vida, no seu mundo, pode curar isso, que é você. Só uma pessoa pode restaurar o meu valor pessoal, e sou eu, na minha vida. E a gente quer que o outro restaure o nosso valor, e a gente quer que o outro mantenha esse valor que eu quero que ele tenha por mim intacto. Tipo, nunca diminua o que você sente por mim. Nunca diminua a percepção de que eu tenho muito valor. Não, de jeito nenhum, porque senão você me enlouquece. Eu preciso ter a certeza que eu vou estar sempre no pedestal para você, sendo a número 1 o tempo todo. Se eu tiver a sensação de que eu saio um pouquinho desse lugar, eu enlouqueço. Eu fico com ciúme, eu fico com insegurança, com muitas coisas, muitas dúvidas, muitos conflitos na minha mente. Eu não posso sair desse lugar, desse pódio. E aí eu começo a fazer malabarismos para estar nesse pódio. Em alguns momentos eu me anulo, em alguns momentos eu aprisiono, em alguns momentos eu me permito me aprisionar, em alguns momentos eu me fecho completamente, em outros momentos eu me abro demais e falo que não devo. E aí eu vou parecendo aquele garçom que atende sozinho um restaurante, que fica correndo para todos os lados, tendo que equilibrar todas as bandejas, e eu gasto toda a minha energia e perco o meu direcionamento e a minha estrutura interna, inclusive o meu propósito de vida é perdido, porque eu tô completamente confusa e desnorteada para restaurar ou manter o meu lugar de valor na vida do outro. Olha como seria mais fácil se a gente corresse o risco de perder esse lugar. Uma vez eu li um livro há muitos anos atrás, eu não lembro que livro foi. Eu tenho a sensação de que foi Inteligência Emocional, de Dale Carnegie, mas eu não tenho certeza. Eu lembro que nesse livro tinha escrito assim: se você tem medo de algo, aceite o pior desse algo e trabalhe a partir disso, porque o medo vai deixar de te trazer como um refém, vai deixar de te fazer de refém, porque o medo, ele deixa a gente refém. Eu tenho medo de não ser valorizada, então eu tenho que fazer tudo para que isso não aconteça. Aceita isso. Imagina que o outro não vai te valorizar, que o outro não vai, que esse lugar não é fixo. Aceita isso e traz para dentro de você a sensação de eu vou me valorizar e soltar a necessidade do outro me valorizar. E aí eu vou viver em gratidão o lugar que eu construo de valor. Porque eu entendo que sou eu que construo e eu que mantenho esse lugar. Não é o outro que tem que me manter lá, que tem que sentir isso por mim. Sou eu que tenho que me manter e sentir isso por mim. Como eu faço isso? Concentramento, equilíbrio, autodomínio, amorosidade, gentileza. Gentileza é uma virtude maravilhosa. Grandiosidade interna, nobreza. É um lugar onde você tem o seu centramento e você sabe como usar as palavras sem gritar, sem ofender, e você sabe como lidar com as situações para que o outro também não abuse. Então você sabe colocar os limites com amorosidade e entende que a sua força está no amor e não na agressividade. A nossa força não está no grito. A nossa força está no amor. O amor é a frequência de organização e não a raiva, e não a imposição, e não o controle.
Então, quando eu vou começando a entender tudo isso, entender que esse lugar de valor sou eu que coloco e sou eu que mantenho, não o outro. Então, eu solto o outro da necessidade de me trazer esse valor. Eu solto o outro da necessidade de ter que me manter nesse lugar e eu passo a eu me manter nesse lugar. Além disso, eu entendo que o outro é um grande presente que está me trazendo a oportunidade de encontrar tendências nocivas e tendências positivas para que eu possa me reconhecer e evoluir. Eu entendo que eu estou no meu laboratório e que essa experiência nessa vida é o meu grande laboratório. Todas as experiências são atraídas por mim, para que eu possa entender se eu estou no meu caminho, se eu estou fora. Então eu vou medindo, olha, as coisas estão acontecendo muito tumultuadas, pode ser que eu não esteja no meu caminho, eu tenho que voltar e trazer mais centramento. Tirar mais o poder do outro sobre mim, trazer o poder de autodomínio. Quanto mais eu faço isso, mais eu me empodero da minha própria realidade, mais as coisas começam a fluir. Então eu vou entendendo o jogo da vida. O jogo da vida é eu sou responsável por tudo o que sou, por tudo o que não sou, por tudo que construo, por tudo que não construo, por tudo que acontece e por tudo que não acontece na minha vida. Eu sou o único responsável e assim eu vou aprendendo onde eu preciso ajustar. Eu vou olhando onde eu preciso ajustar. Aqui eu preciso ser mais firme. Aqui eu preciso ser mais aberto. Aqui eu preciso dizer mais não. Aqui eu preciso dizer mais sim. Aqui eu preciso ser mais gentil. Aqui eu preciso trazer a minha expressão e colocar os limites. Então eu vou aprendendo a encontrar esse lugar de força e de centramento. E aí, quando o outro vier com um ciclo nocivo, eu paro esse ciclo. Digo, tá tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista. Isso quebra completamente um ciclo negativo. Se o outro vem com uma ideia, com uma expressão, com uma agressão que seja, você pode dizer, tá tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista. Tá tudo bem significa assim, olha, eu não tô aqui pra guerra, tá tudo bem, tipo assim, tô fora da guerra. Tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser e pode mesmo, porque as pessoas são livres. Não comigo, não fazer o que você quiser comigo, mas você é livre pra fazer o que você quiser, então eu tô saindo desse espaço. Tá tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista. Entendo o seu ponto de vista não significa eu concordo com você. Então, se você fala eu entendo o seu ponto de vista, ou eu respeito o seu ponto de vista, significa que eu entendo que você tem a sua forma de pensar e que essa é a sua percepção da história. E tudo bem, não quero discutir sobre isso. Sabe quando aqui eu moro em Lauro de Freitas, né, que é município de Salvador. Então aqui a gente tem o futebol, a gente tem os times mais fortes, que é Bahia e Vitória. E eu não tenho preferência por futebol, mas eu só imaginei esse exemplo pra gente trazer aqui agora. Sabe quando alguém... E são times que tem muita força de ser um ou ser outro, né? Muita disputa entre os dois. Então, se você encontrar alguém do Bahia disputando com alguém do Vitória, eu aconselho que você lance uma oração e saia de perto. Ou, então, se você for uma dessas pessoas, você pode dizer pro outro, tá tudo bem, eu entendo seu ponto de vista, eu respeito a sua opinião. Isso não significa que eu vou mudar a minha, ou posso até mudar a minha, se eu quiser, se eu estiver aberta para isso. Mas significa que, ok, não quero brigar, não quero conversar, não quero discutir, tá tudo bem, eu respeito seu ponto de vista. Isso a gente pode fazer com qualquer conflito, entre religiões, entre times, entre ideias, entre pessoas, entre relacionamentos. Então, se vier alguém, ok, eu entendo, tá tudo bem. Essa é a sua forma de pensar e eu respeito.
eu entendo a sua forma de pensar e tudo bem. E ponto final. A sua energia tem que dar um ponto naquilo. E não dizer mais. Aí pronto, aí você pegou a corda e botou de novo. E amarrou de novo e tá botando lenha na fogueira. Não coloque lenha na fogueira. Pare o assunto e mude de assunto. Pare o assunto e mude de assunto. Pare o assunto e coloque uma conversa agradável, uma conversa que o outro não se sinta ameaçado, não se sinta atacado, não se sinta inferiorizado. Construa coisas boas na sua vida e na vida do outro. E a gente pode pensar assim, o que se eu falasse, traria bem-estar para o outro? Isso não significa que eu vou agir apenas para fazer o outro ser feliz, não, de forma nenhuma. Mas eu estando no meu centro, como eu posso trazer as minhas ideias, as minhas sugestões, de uma forma que seja uma inspiração para todos, de uma forma que seja algo que cresça todo mundo. Porque se eu falar, se eu quiser interferir em algo apenas para impor alguma coisa, isso não vai funcionar. O que faz as coisas crescerem e serem construídas para o bem maior são as virtudes, os atributos divinos, as qualidades. Então, se eu estiver usando uma inferioridade para me comunicar, aquela inferioridade vai gerar inferioridades, guerra, sofrimento, disputa, competição, humilhação e qualquer tipo de energia desse nível. Então, eu preciso pensar, essas escolhas e ações que eu estou fazendo agora, elas estão sendo baseadas em virtudes ou em virtudes? Em que frequência vibratória é que está sendo construída com isso que eu quero dizer? Se for uma coisa boa que traga, que engrandeça todo mundo, ótimo. Se não for, repensa, cala, silencia, repensa, refaz, remodela, ajusta, faz modificações. E aí você vem novamente. Claro que isso é um processo de construção, porque de repente você já falou tudo, o negócio já aconteceu tudo de novo. Ok, você tem eternidade para corrigir isso, para ajustar isso, e você tem o tempo seu. Pode ser que você aprenda assim como eu também que estou aprendendo. Pode ser que a gente aprenda em um dia, em um mês, em um ano, em 10 anos, em 50 anos e em muitas realidades por aí afora. Mas a velocidade que a gente vai aprender a ser um ser melhor a cada dia é um empenho pessoal e que está conectado também à nossa fé. Está conectado à nossa entrega ao mundo espiritual. Entrega que eu falo não é você dizer, Deus, ó, resolva aqui a minha vida. Não, nós somos, essas mãos são as mãos de Deus na minha vida. As suas mãos são as mãos de Deus na sua vida. Deus não vai chegar aqui e arrumar o meu emprego, arrumar a minha casa, fazer a minha comida e tratar o meu marido como eu gostaria. Eu sou essa pessoa que vou fazer as coisas sendo inspirada e abençoada pela frequência divina. Então eu vou me sintonizar com essa energia, eu vou permitir que ela esteja me banhando com uma cachoeira branca brilhante e me inspirando a ser melhor a cada palavra, a cada ação, pensamento e sentimento. Eu vou estar em sintonia com essa energia, fortalecendo a minha condição de me manter firme ao amor, sem ser raptada por mágoas, ressentimento e controle e, sabe, apego, ciúme, mágoa. Não, eu vou estar cada vez mais no meu autodomínio, estando em sintonia com essa energia e permitindo que ela guie os meus pensamentos. Quanto mais eu praticar isso, mais isso vai se fortalecer dentro de mim. E por mais que a gente ache que isso é uma coisa muito, muito difícil de acontecer, eu vou lhe dizer que isso é a coisa mais fácil de acontecer. Mais fácil em termos de quem nós somos, mais difícil em termos de hábitos. A única coisa que impede nós sermos tudo o que a gente quer ser é porque a gente não acredita que é. A gente se habituou a pensar negativamente no mundo,
a enxergar negativamente as pessoas, a sentir primeiro o negativo, depois o positivo, e olhe lá se sente o positivo. A gente habituou a nossa mente de funcionar a partir do medo, do caos, do sofrimento e desses outros sentimentos que a gente já falou, disputa, competição e, enfim, defesa. Então a gente está atraindo o caos o tempo todo porque é o caos que a gente acredita que é real. Então a gente precisa começar a colocar o que é positivo até que a água se purifique. Imagina que esse copo de água está sujo. Imagina que essa água aqui está barrenta. Como é que eu faço para que essa água se purifique sem que eu não posso virar o copo? O copo tem que ficar assim. Como é que eu faço para que essa água se purifique? Eu preciso jogar água limpa aqui dentro, até que essa água barrenta vai começar a transbordar. E eu tenho que continuar colocando água limpa aqui dentro, até que essa água toda suja saia e a água limpa esteja apenas água limpa aqui dentro. Isso significa que eu preciso colocar coisas positivas, coisas boas e o que eu quero que fique aqui dentro. Eu tenho que colocar ininterruptamente apenas o que eu quero que esteja aqui dentro. Se no meio da água limpa cair algumas gotas de água suja, vai sujar tudo de novo. E aí eu vou ter que fazer o processo. Aí quando tá quase acabando, eu vou e xingo o outro, julgo o outro. Ah, Fran, olha, eu não tenho sangue de barata, eu não sou santa, eu fiz isso durante o mês inteiro e o outro continuou me dando patada e eu não tenho sangue de barata, eu fui lá e dei o troco. Então não adiantou. Eu peguei quando a água estava quase limpa, eu fui lá e joguei barro de novo dentro da água. E aí eu vou ficar reclamando, olha, a minha água nunca fica limpa. Eu vou, me esforço, dou tudo de mim, fico ali fazendo o melhor e a minha água nunca limpa. O outro é que é responsável pela minha água estar suja, porque eu fico dando o melhor de mim até o outro tirar minha paciência. E aí o outro, não é o outro. Eu preciso ter o discernimento, a consciência de que só eu sou responsável pelo que eu coloco dentro do meu copo. Eu preciso colocar água limpa até essa água estar como eu quero. E depois que essa água estiver como eu quero, eu preciso manter essa água limpa sem sujar ela de novo, porque sou eu que bebo essa água. Então eu preciso saber que eu mereço ficar com a água limpa. Só eu posso fazer isso por mim. O outro não pode ter o controle sobre as minhas emoções, sobre o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto. E isso é um treino diário, de quando o outro disser alguma coisa, eu digo, ok, eu entendo o seu ponto de vista, eu respeito a forma que você pensa e mantém-se. Oração, pensamentos positivos, palavras de gentileza. Isso não é subserviência nem subjugação ao outro. Isso é uma ação centrada e pacífica de resolver os conflitos e resolver a sua vida mantendo-se no seu alinhamento de amor. E quando você vai mantendo essa organização, naturalmente, a sua vida vai começando a ficar límpida como essa água. E naturalmente, os seus relacionamentos e a sua vida vai se transformando numa outra realidade e numa outra experiência, porque o universo não quer que a gente sofra, o universo só quer que a gente aprenda, evolua e seja feliz. Para a gente ser feliz, a gente precisa arriscar ser feliz. Arriscar ser feliz é soltar os medos, soltar os pensamentos negativos e as crenças de que as coisas vão dar errado. Soltar os hábitos de que eu não tenho valor, de que eu não presto, de que eu não sou boa o suficiente. Soltar os hábitos de que o outro sempre vai me machucar. E eu preciso então, acolher, fazer carinho em mim, me amar, me valorizar, sem
me sentir superior. Sem achar que, olha, eu me amo e você não importa, não. Sem estar superior a alguém e sem estar inferior a alguém. Eu manter a minha estrutura interna de amor, eu manter a minha estrutura interna de alto valor, sabendo valorizar o outro ao mesmo tempo. Valorizar a mim e valorizar o outro ao mesmo tempo. Valorizar o outro sem deixar de valorizar a mim. Amar sem precisar que o outro precise de mim. Ser amada sem precisar ser necessária para o outro. Porque isso significa que eu estou criando dependência. Não, eu vou amar porque eu escolho amar. Não porque alguma outra coisa, porque eu escolho ser boa. Porque eu escolho ser gentil. Porque eu escolho ser a minha melhor versão. Porque eu confio no universo. Porque eu confio em Deus. Porque eu vou construir esse tal dessa vida feliz. Só eu posso fazer isso por mim. Então eu vou construir. Decida. E não deixe ninguém tirar você desse lugar. Decida ser feliz. Decidir ser feliz é estar disposto a construir e mudar tudo que for necessário para que essa felicidade esteja na sua vida. A sua forma de falar, de enxergar, de sentir, de agir, de escolher, tudo que estiver construindo dissonância, tudo que estiver construindo infelicidade, é você estar disposta a mudar, estar disposta a ser fiel à sua felicidade e não deixar ninguém trazer o contrário para você. Se alguém começa a gritar, você olha e diz: tá tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista, a gente pode conversar. Vamos. E aí você abaixa a voz. Não para ser subserviente, mas com firmeza de olhar. Você deixa a sua voz tranquila. Ok? Podemos conversar. Naturalmente o outro vai baixar a voz. Naturalmente. Se você repete isso, então o outro vai aprender. Mas isso não pode ser dito com superioridade, senão você vai instigar raiva no outro. Mas com amorosidade e acolhimento. Isso é um treino. Então você vai ter o compromisso de se fazer feliz. O compromisso com a sua própria vida. Lembrando que você merece isso. Você merece ser feliz. Você veio para esse planeta para ser feliz. Nós viemos para construir a nossa felicidade. E nós podemos ser felizes juntos. Não precisamos estar isolados para sermos felizes. Não precisamos estar sem ninguém para estarmos felizes. Nós podemos ser felizes juntos, aprendendo a lidar um com o outro. Com as emoções, com as diferenças, com a forma do outro ser. E se manter na nossa forma, e nos manter na nossa forma. Aprender a se relacionar, mantendo quem eu escolho ser. Você merece ser feliz. Faça isso por você, porque só você pode fazer isso por você. Gratidão pela sua presença, pelo seu carinho. Um beijo no coração, fique em paz, até sempre.